Mesmo que eu já tenha abordado no meu seminário sobre imortalidade da alma os diferentes significados para o termo alma, eu gostaria de hoje utilizar uma outra fonte para lhe mostrar o quanto o termo alma é um termo amplo em seu significado. O termo alma é um termo polissêmico, ou seja, tem mais de um significado. Entretanto, convém destacar que boa parte de eruditos atualmente tem reconhecido que a Bíblia não ensina em hipótese alguma que mesmo o termo alma sendo polissêmico, a Bíblia não ensina em hipótese alguma a noção grega de que a alma é uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo. Eu já pude demonstrar isso aqui no meu seminário sobre tormento eterno, sobre imortalidade da alma. Inclusive já citei para você o Dicionário Brasileiro de Teologia, que apresenta uma gama de significados para o termo alma, porém em nenhum desses significados está presente o conceito dualístico grego, que separa corpo e alma. Mas eu queria destacar para você agora o significado do termo alma como aparece no Dicionário Internacional de Teologia, publicado pela Vida Nova. O primeiro dicionário que eu já usei em outros vídeos, inclusive num post, o Dicionário Brasileiro de Teologia da editora Haste, tá ok? E este que eu vou usar hoje é da editora Vida Nova. Aqui, no Dicionário Internacional de Teologia, quando comenta o verbete psique no grego, vou ler aqui para você algumas coisas que eu destaquei, tem várias páginas, né, sobre este verbete, mas eu vou ler algumas coisas para você perceber que o termo psique, o termo alma no grego e depois o seu equivalente no hebraico, nefesh, tem uma gama de significados. Porém, entre esses significados não há o conceito grego, dualístico, né, que ensina que a alma é uma entidade consciente que sobrevive fora da matéria. Tá bom? Então vamos aqui ler o Dicionário Internacional de Teologia. Inicialmente, no grego, psique era impessoal, ou seja, o fôlego que dá vida à humanidade. Você vê lá em Gênesis 2,7 e Eclesiastes 12, verso 7. Ligado à psique estava timos, outra palavra grega, que denotava o fluxo quente do sangue, a força vital e assim emoção. Juntas, as duas palavras, né, psique e timos, denotam uma entidade psicofísica. Percebeu? Não há aqui o conceito dualístico grego, que separa em dois. Ou não há o conceito tricotomista, que separa a natureza humana em corpo, alma e espírito. Aqui mostra, não é, que essas palavras psique e também a palavra timos denota uma entidade psicofísica. E é isto que a Bíblia destaca. O ser humano é um ser biopsicossocial. Né? E você percebe em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, o texto que eu já expliquei, que longe de dividir a natureza humana em três, Paulo está destacando três diferentes aspectos do mesmo ser, dizendo que tanto a parte espiritual, quanto a mental, quanto a física, devem estar sendo preparadas, trabalhadas para a segunda vinda de Cristo. Tá bom? Continua o dicionário. Mais tarde, psique foi considerada a parte permanente da pessoa, uma alma independente em contraste com o corpo. E aí segue a explicação. Na literatura grega antiga, alma é concebida como combinada com o corpo em duas partes, formando uma pessoa. Ao deixar ela o corpo, este fica sem vida. Desse modo, a alma pode simplesmente significar a vida. Uma pessoa pode libertar sua alma e, portanto, sua vida de si mesmo. Psique pode até vir a significar coisas tão caras quanto a vida, exemplo, dinheiro e crianças. Psique
pode também se referir à parte interior de uma pessoa, sua personalidade. Veja o significado polissêmico realmente. Aqui, a alma torna-se equivalente à pessoa. A psique, ligada como está ao corpo, é uma força tão pessoal que pode ser usada em lugar do pronome pessoal. Porque a Bíblia fala, por exemplo, minha alma, né? E aí diz que minha alma é equivalente a eu, ao pronome pessoal. Ou seja, ao ser por completo. Se um ser humano é alguma coisa, ele é uma alma. Veja a definição. A alma também aqui, de acordo com esse texto, ó, se torna o caráter e a disposição da pessoa. E, mais aqui para o finalzinho, a alma é a sede da percepção, do desejo, do prazer e do gozo. De um modo geral, psique pode ser usada em lugar de emoção. Então você percebe, mesmo que os gregos antigos interpretassem a alma como uma entidade consciente que sobrevive fora do corpo, não é este o caso da Bíblia, né? Aqui o Dicionário Internacional de Teologia apresenta a alma inicialmente como significando fôlego de vida, depois, juntamente com a palavra timos, denota a natureza, uma entidade psicofísica, depois alma se refere, né, à vida da pessoa, depois ao seu aspecto interior, à sua personalidade, caráter e disposição mental, emoção, ou seja, nós percebemos que o termo alma tem realmente um significado polissêmico, ou seja, tem vários sentidos. Entretanto, em nenhum texto bíblico a alma se apresenta como uma entidade consciente capaz de sobreviver fora do corpo. E eu quero ler aqui para você alguns textos bíblicos e depois vou fazer uma analogia que vai lhe ajudar a entender ainda mais esse assunto. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos que mencionam a psique, ou alma humana. O primeiro que eu vou separar aqui para você é Tiago, capítulo 5, versículo 20, tá bom? Tiago, capítulo 5, versículo 20, diz assim: Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Aqui alma é a própria pessoa. Por quê? Na Bíblia não existe salvação fora do corpo, né? O que diz 1 Coríntios 15? Que o corpo será glorificado. E considerando que muitas vezes, como o próprio dicionário disse, alma pode ser utilizada como sinônimo de pronome pessoal, então Tiago 5,20 está falando o seguinte, né? Que Deus vai salvar da morte a alma, ou seja, a primeira alma pode morrer, não é? E ele vai salvar da alma a morte, ou seja, a pessoa como um todo. Então aqui você não vê um significado de alma como sendo uma entidade fora do corpo. Porque aqui até diz que Deus vai salvar da morte a alma. Ou seja, a alma pode morrer. Ou seja, Deus vai salvar a pessoa. Ok? Outro texto que vamos ler, Atos 2,27. Né? Atos capítulo 2, verso 27. Diz: Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, Deus não vai deixar a pessoa na morte. E repito, mais uma vez aqui diz que a alma o quê? Ela pode morrer. Então a Bíblia tem um amplo significado para o termo alma, porém em nenhum momento é uma entidade que pode sobreviver fora do corpo. Pelo contrário, a alma pode morrer, diz o texto bíblico. E aqui, em Atos 2,27, olha como está aqui na nova versão transformadora. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. O texto diz claramente o seguinte, que a alma pode estar entre os mortos, porém apodrecendo no túmulo. Ou seja, aqui é a pessoa como um todo. Não tem nada do conceito grego aqui. Outro texto que nós podemos ler, né? Atos 2, no verso 31. Diz assim, ó:
Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Esse verso está no mesmo contexto, obviamente, do verso 27. No verso 27 é dito que a alma de Cristo não ficaria entre os mortos. E, portanto, a palavra alma do verso 27, ela é correspondente, nesse contexto, ao corpo de Cristo, à pessoa de Cristo que não seria deixada, o corpo de Cristo não seria deixado no túmulo, a sua pessoa. Então nós percebemos que Atos 2, 27 e 31 compara Cristo à sua alma, à sua pessoa, o seu corpo. Ou seja, são termos intercambiáveis, um tem relação com o outro, e não tem nada aqui que sugira uma alma que sobreviva fora do corpo. Veja esse outro texto, Marcos 8, 36. Marcos capítulo 8, verso 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, a alma pode ou não se perder? Pode. Porém, que aproveita ganhar o homem o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Aqui o contexto é vida. Né? Que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, perder a vida eterna? Então você não percebe no texto bíblico, em nenhuma hipótese, tá? Alma como uma entidade material fora do corpo. Por exemplo, eu tenho aqui uma Bíblia de estudo, a Bíblia de Estudo de Genebra, e obviamente os comentaristas dessa Bíblia são imortalistas, eles creem na imortalidade da alma. Mas numa nota de rodapé de Marcos 8:37, olha o que eles dizem sobre o termo alma. Ó. O mesmo termo grego no verso 35 é vida. É traduzido aqui como alma. A ideia por trás dessa palavra é a de um ser vivente criado. Então, eles são imortalistas, é óbvio, mas eles reconhecem, né, que Marcos 8:37, quando diz que daria um homem em troca de sua alma, com base no verso 35, que aparece a palavra psique, traduzida por vida, então alma aqui se refere à vida. Ou seja, o que adianta o homem perder a sua vida, perder a vida eterna, ganhar tudo, mas perder a sua vida e a sua vida eterna. Então, perceba, amigo, que alma na Bíblia, psique no grego ou nefesh no hebraico, nechamar, tem um significado polissêmico realmente, tem um amplo espectro de significados. Porém, em nenhum texto bíblico, repito, alma é uma entidade consciente capaz de sobreviver fora do corpo. Aqui eu tenho um outro livreto que eu vou lhe indicar. Eu acho que ele não se encontra mais à venda para impressão, mas você vai encontrá-lo na internet. É esse livro aqui, ó, Imortalidade da Alma ou Ressurreição dos Mortos. O Testemunho do Novo Testamento, de Oscar Cullmann. Tá? Ele foi considerado uma das maiores autoridades em Novo Testamento do século XX, teólogo luterano, e que abandonou a doutrina da imortalidade da alma. Tem vários teólogos abandonando essa doutrina. E entre muitas coisas, né, que o Dr. Cullmann diz nesse livro, na verdade esse livro aqui é uma palestra dele, que foi dada numa universidade. E aqui tem umas coisas muito interessantes que eu queria que você considerasse, né? Ele faz aqui um contraponto entre a compreensão de Sócrates e de Jesus, consequentemente a compreensão de Platão também. E ele mostra que a definição de Cristo sobre morte, a definição bíblica sobre morte e a de Sócrates e Platão não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ele aponta para o fato de que os cristãos se deixaram influenciar por esta filosofia grega. E eu sublinhei algumas coisas aqui que eu vou ler para você brevemente. Por exemplo, na página 19, ele diz assim, ó: pus a morte de Sócrates e a morte de Jesus lado a lado, pois nada revela melhor a diferença radical entre a doutrina grega da imortalidade da alma e a doutrina cristã da ressurreição. Ou seja, Cullmann aqui destaca que existe uma diferença radical entre a doutrina grega da imortalidade da alma e a doutrina cristã da ressurreição, mostrando o que para nós? Que a doutrina cristã da ressurreição não se harmoniza com a crença pagã na imortalidade da alma. Porque os gregos,
quando tinham noção da imortalidade da alma, eles não enfocavam, não estavam nem aí em ressurreição física. Então veja, é um contraponto, nós não podemos harmonizar as duas coisas. Outra citação de Kuhlmann: se queremos compreender, página 20, a fé cristã na ressurreição, devemos desconsiderar completamente o pensamento grego de que o material, o corpóreo, é mau e deve ser destruído. Então veja esses insights desse teólogo. Página 21, a crença na ressurreição pressupõe a conexão judaica entre a morte e o pecado. A morte não é algo natural desejado por Deus, como no pensamento dos filósofos gregos, né? Então Platão acreditava que a morte seria uma espécie de amiga, né? Porque possibilitava a libertação da alma do corpo. Já 1 Coríntios 15 considera a morte uma inimiga, né? Então veja, é muita diferença. Página 22. A doutrina grega da imortalidade e a esperança cristã na ressurreição diferem tão radicalmente porque o pensamento grego tem uma interpretação totalmente diferente quanto à criação. O corpo não é a prisão da alma, mas ao contrário, um templo, como diz Paulo em 1 Coríntios 6,19, o templo do Espírito Santo. Então, página 23, a antropologia do Novo Testamento não é grega, mas está conectada com as concepções judaicas. Para os conceitos de corpo, alma, carne e espírito, o Novo Testamento usa, sem dúvida, as mesmas palavras que os filósofos gregos, mas elas significam algo bem diferente. E compreendemos todo o Novo Testamento distorcidamente quando construímos esses conceitos apenas do ponto de vista do pensamento grego. Muitas incompreensões surgem assim. E tem outras citações, aqui ele diz assim, a alma não é imortal, deve haver ressurreição para ambos, ou seja, para a alma e para o corpo. Isso está aqui na página 27. Então, tem outras citações de Kuhlmann que eu poderia destacar, não vou destacar aqui por causa do tempo. Então, eu recomendo, amigo que me acompanha, veja que mesmo existindo muitos autores que creem na imortalidade da alma, um número considerável, incluindo Oscar Kuhlmann, John Stott, Clark Pinnock, tem abandonado a crença na imortalidade da alma. Considerando o significado polissêmico de alma, vamos responder a uma pergunta para finalizarmos este vídeo. Alma é matéria ou não? Considerando o significado polissêmico, nós percebemos que alma é a vida, né? E tem outros significados. Mas nós vamos fazer uma analogia que vai ajudar a você e a mim a reforçarmos o conceito de que alma é muito mais do que nós podemos imaginar. Imagine que você tem um computador, né? O computador é a parte física e alma seria o software, a parte da informação. Deus, na ressurreição, ele vai restaurar o software, diríamos assim, a alma, a vida, as informações codificadas em todo o nosso DNA. Porém, Deus vai instalar num computador top, de última geração. O que Deus vai fazer é o quê? Recriar a alma por completo. Deus vai pegar o computador, diríamos assim, o corpo, vai instalar nele novamente, diríamos assim, a alma, o espírito, o software, as informações da alma, e vai formar uma alma vivente. Então nós temos que entender que, à luz da Bíblia, a alma é um ser vivo. E que também existe um significado de que alma é a sede das emoções. É todo o conjunto de informações que existem no nosso DNA e que nos tornam quem nós somos. Já o fôlego de vida, ou espírito, ele pode se referir a várias coisas, mas especialmente a energia. Então, na ressurreição, Deus vai reunir o corpo, diríamos o computador, vai reunir as informações, o software, a alma, e a energia, que é o espírito. A informação precisa do hardware para ela existir. Por exemplo, você não pode
tirar as informações de um computador, né, ou do Windows, e ele vai sair voando por aí. Isso não é possível. Então tem que haver a união entre hardware e software, né, para que possa a informação estar ativada. Da mesma forma, as nossas informações, o nosso pensamento, nossas ideias, nossa identidade, todo o nosso ser será novamente ativado quando houver a união entre hardware e software, né? Entre corpo e alma, formando a alma vivente. E aí teremos uma existência plena com Deus, em corpos glorificados, e desfrutaremos do prazer físico, do material no reino dos céus. Tanto que em Mateus 8,11 Jesus diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E em Mateus 26:29, Cristo diz que ele não beberia do fruto da videira até beber novamente com seus seguidores no reino celestial. Ou seja, a Bíblia promete uma existência real, literal. Você não estará no céu como uma alma penada, de modo que ao querer abraçar um ente querido, seus braços vão traspassar do outro lado. A Bíblia não ensina este conceito. O nosso DNA é microscópico. Só que a quantidade de informação genética é tão grande que se o DNA pudesse ser esticado, ele teria cerca de 2 metros. Agora imagine, se Deus conseguiu codificar todas as informações sobre o nosso ser em todas as nossas células, é óbvio que para ele codificar tudo isso em nossa alma, em nosso interior, e reinstalar, diríamos assim, este software no nosso computador de última geração, que será o corpo glorificado, será algo muito simples para Deus. Até porque lemos em Apocalipse 20, verso 12, que Deus tem registros nos céus, né? E no outro texto do Antigo Testamento, Deus diz assim, né, que ele tem, que nós estamos escritos na palma de suas mãos. Ou seja, Deus tem todo o registro do nosso ser. Ele tem toda a nossa identidade, a nossa personalidade. Então eu quero que você creia na doutrina bíblica da ressurreição do corpo. Crendo na doutrina bíblica da ressurreição do corpo, você vai compreender que o termo alma tem vários significados, porém, entre esses significados, não há a concepção grega de alma. Abandone essa filosofia grega, seja bíblico, e compreendendo devidamente a doutrina da ressurreição, você compreenderá melhor a doutrina da salvação, a volta de Jesus, a existência real e física na nova terra.